Em 1455, um processo judicial decidiu o destino da maior invenção da Idade Média, e o nome que ficou associado a ela quase não foi o do inventor. Nesta reportagem, vamos mostrar como um financista de Mainz usou um tribunal para tomar de um artesão endividado a prensa que mudaria a história da escrita. A pergunta que guia esta investigação é simples: quem realmente ficou com o crédito da revolução da imprensa? A cidade de Mainz, no Sacro Império Romano Germânico, era por volta de 1450 um centro comercial na margem do rio Reno. Era uma Europa que ainda copiava seus livros inteiramente à mão, em processos que podiam levar meses para um único exemplar. Nesse cenário, qualquer técnica capaz de multiplicar a produção de textos representava uma revolução silenciosa. Foi justamente em Mainz que essa revolução começou a tomar forma. Johannes Gutenberg nasceu em Mainz por volta do ano 1400 e foi formado no ofício de ourives, o que lhe deu domínio sobre técnicas de fundição de metais. Durante anos, ele testou, em segredo, um sistema de tipos móveis metálicos que pudessem ser reutilizados para compor páginas inteiras de texto. A ideia era revolucionária: em vez de copiar cada livro à mão, seria possível fundir letras individuais e reorganizá-las para imprimir qualquer conteúdo. Faltava, porém, o capital necessário para transformar o experimento em produção real. Foi nesse momento que Johann Fuchs entrou na história. Comerciante e financista estabelecido em Mainz, Fuchs dispunha de capital para investir em negócios de risco, algo que Gutenberg não tinha. Em 1450, os dois firmaram um contrato de empréstimo. Fuchs entregou 800 florins de ouro, com juros, para financiar a construção de prensas e a fundição dos primeiros tipos. Esse acordo, registrado formalmente diante de testemunhas, marcaria o início de uma sociedade que terminaria, 5 anos depois, dentro de um tribunal. Com o primeiro empréstimo, Gutenberg montou uma oficina dedicada exclusivamente à impressão. Cada letra do alfabeto precisava ser esculpida em uma matriz, fundida em metal e ajustada manualmente antes de entrar na composição de uma página. O processo era lento, caro e, na época, sem precedentes na Europa. Ainda assim, os primeiros testes impressos convenceram Fuchs de que o investimento tinha potencial comercial real. Em 1452, Fuchs ampliou sua aposta com um segundo contrato, injetando mais 800 florins na operação. Dessa vez, o acordo criava uma sociedade formal entre os dois, associando o financista diretamente aos lucros do negócio, e não apenas ao papel de credor. O projeto que consumiria esse capital era ambicioso: imprimir a Bíblia em latim com qualidade comparável à dos manuscritos iluminados, obra hoje conhecida como Bíblia de 42 linhas. Historiadores estimam que a tiragem tenha ficado perto de 180 exemplares, divididos entre cópias em papel e em pergaminho, um volume de produção sem precedentes para a época. Era necessário comprar grandes quantidades de papel e pergaminho, manter uma equipe de tipógrafos treinados e sustentar a oficina funcionando de forma contínua por anos. Cada mês de atraso representava mais juros acumulados sobre o dinheiro que Fuchs havia emprestado. A pressão financeira sobre Gutenberg só aumentava. Conforme os prazos se estendiam, a relação entre os dois sócios foi se deteriorando. Fuchs passou a exigir prestações de contas mais detalhadas sobre o uso do dinheiro investido. Gutenberg, por sua vez, considerava as cobranças uma interferência indevida sobre uma invenção que era, afinal, sua. Nenhum documento sobrevivente explica com exatidão o estupim final, mas o resultado, em 1455, foi a ruptura completa da sociedade. Fuchs levou o caso à Justiça de Mainz, cobrando a devolução dos 2 empréstimos somados aos juros acumulados desde 1450. Segundo os registros do processo, o valor total exigido chegava a cerca de 2.026 florins de ouro, uma quantia expressiva para os padrões da época. Gutenberg argumentou que parte desse dinheiro havia sido gasto em despesas da própria sociedade, não em benefício pessoal. Caberia ao tribunal decidir quem tinha razão, e o destino da prensa dependia diretamente dessa decisão. O que sabemos hoje sobre esse julgamento vem quase inteiramente de um único documento, o instrumento notarial de Elmasperger, redigido pelo notário Ulrich Elmasperger em 6 de novembro de 1455.
Esse registro reúne depoimentos de testemunhas e detalha os termos exatos dos dois empréstimos, tornando-se uma das poucas fontes primárias sobre a atividade comercial de Gutenberg. Sem esse documento, grande parte dessa história provavelmente teria se perdido, já que o próprio inventor deixou poucos registros pessoais. A decisão do tribunal favoreceu Johann Fust. Gutenberg foi obrigado a entregar as prensas, os tipos móveis, os equipamentos da oficina e parte do estoque de Bíblias já impressas como pagamento da dívida. Da noite para o dia, o homem que passará anos desenvolvendo a tecnologia perdeu o controle físico sobre ela. Fust, o financista que nunca havia operado uma prensa, tornou-se o dono legal de toda a estrutura. Sem saber operar as máquinas, Fust recorreu a Peter Soffofer, um copista e tipógrafo que já trabalhava no projeto desde seus primeiros anos. Juntos, formaram a sociedade Fust e Soffofer, que assumiu a produção editorial em Mainz. Em 1457, essa nova empresa publicou o Saltério de Mainz, considerado o primeiro livro impresso a trazer, em sua própria página final, data de conclusão e marca registrada dos impressores. Gutenberg não desapareceu por completo. Com o apoio financeiro do nobre Conrad Meurer, montou uma oficina menor e continuou imprimindo até os últimos anos de vida. Ainda assim, seu nome praticamente não aparece nas obras publicadas durante sua vida, nenhum dos livros atribuídos a ele carrega sua assinatura como impressor. Gutenberg morreu em Mainz em 1468, sem o reconhecimento público que sua invenção receberia depois. Foi só nos séculos seguintes, cruzando documentos como instrumento de Asperger, registros fiscais de Mainz e a análise técnica dos tipos usados em diferentes livros, que historiadores reconstruíram com mais precisão o papel de cada envolvido. Estima-se que hoje sobrevivam menos de 50 exemplares completos ou parciais da Bíblia de 42 linhas, guardados em bibliotecas e museus de diferentes países. Cada um desses exemplares carrega, indiretamente, a marca da disputa jurídica que decidiu seu destino. E é aqui que está a reviravolta central desta história. O processo que tentou tirar Gutenberg do controle do próprio negócio foi também o que preservou, por escrito, a prova histórica de sua invenção. Se Fust não tivesse processado seu sócio, talvez não existisse o documento notarial que hoje comprova, com data, valores e testemunhas, como a tecnologia foi desenvolvida e financiada. A justiça que retirou a prensa das mãos de Gutenberg garantiu, sem intenção, que seu nome sobrevivesse à disputa. O processo de 1455 mostra que invenção e capital nem sempre caminham do mesmo lado da história, e que o crédito por uma ideia pode depender tanto de documentos quanto de talento. Johann Fust venceu na justiça e construiu um império editorial. Johannes Gutenberg perdeu a oficina, mas manteve, para a posteridade, o nome ligado à invenção. Se esta reportagem te ajudou a entender essa disputa esquecida, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários quem você acha que realmente merecia o crédito pela imprensa.